aw dur binnewa bud gnahan. Dwycha bud olan. Talamtad gamayaran shlama wila allu. وبدرباتو بشن بسمه إشايا 5:5.
Menonulane dolorosa, aukishte, Alyamulta. B'zayim achshicha, tzripa mechya, av mereh ala chayim, bahra u'purcha, asher tzripa tzripa shamto, sharbato achnafsim, yishepur. Wa'aw durbin newa bud gnahan, Dwycha bud olan, Talamtat qamayaran shlama wila allu, Wabdarbatu pishan busme, Ishaya 5:5.
Boa tarde, queridas irmãs e irmãos. É bom estarmos juntos aqui. E não estamos aqui juntos para convivermos uns com os outros, estamos aqui juntos para recordarmos algo que aconteceu numa sexta-feira e que foi fundamental para a nossa salvação. Nós lembramos neste dia a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tal como havia sido profetizado, assim se cumpriu. Desde a fundação do mundo que este dia estava assinalado e ele aconteceu. Não era possível nós sermos salvos sem que este dia tivesse acontecido. E quando fala esse dia, fala sexta-feira. A sexta-feira, dia em que Jesus então foi crucificado por nós. E nós vemos como Jesus foi preparando os seus discípulos para este momento. Como Jesus anunciou a sua morte, anunciou que iria ser maltratado, iria ser preso e crucificado como o maior de todos os pecadores. Mas foi para isso que ele veio. E como ele próprio disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E também disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E por isso nós hoje lembramos o seu sofrimento por nós. Lembramos a sua morte, que foi em nosso lugar. É claro que nós não celebramos um Jesus morto. O nosso Salvador está vivo. E no domingo nós estaremos a assinalar esse fato. Ele vive. Mas aconteceu a sua morte 3 dias antes da sua ressurreição. E nós temos muitas razões para sermos gratos ao nosso Deus. Nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. E este sacrifício de Jesus é o sacrifício que nos traz a paz. É o sacrifício que nos traz a vida. É o sacrifício que demonstra o grande amor de Deus para conosco. E por isso, vamos desde já começar por agradecer ao nosso Deus. Começar por falar com Ele, demonstrando a nossa gratidão e o nosso louvor. Então, enquanto o prelúdio vai estar a ser tocado pelo Pedro, nós estaremos então individualmente a louvar o nosso Deus.
Pai querido, Pai de amor, é com alegria que nós nos apresentamos diante de Ti, recordando aquilo que fizestes por nós, aquilo que tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu entregaste o Teu único Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque nós é que éramos aqueles que merecíamos ser condenados naquela cruz. Nós é que somos pecadores. O Teu Filho era santo, puro, perfeito. Mas Ele levou sobre si as nossas transgressões. E é por isso, Senhor, que nós podemos nos apresentar ante Ti, em nome do Teu Filho, em nome dele que se deu por nós, para que nele, na sua obra, nós pudéssemos ser justificados. Pai querido, que Tu possas ser engrandecido. E queremos agradecer-te, Senhor, por esta oportunidade que nos dás de unirmos as nossas vozes, para lermos a Tua palavra e para louvarmos o Teu santo nome. Que Tu possas falar aos nossos corações, que possas falar-nos, Senhor, através do Teu Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho bendito, o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Nós hoje vamos ter um culto ligeiramente diferente daqueles que costumamos ter. Normalmente no nosso culto, num culto domingo, temos um ponto para a mensagem. Hoje não teremos esse ponto como um ponto específico. Nós vamos deixar que a palavra de Deus nos fale neste culto. E por isso nós vamos ler vários textos. Nós vamos ler aquilo que Marco nos apresenta como relato das últimas horas da vida de Jesus. Podemos dizer a via dolorosa pela qual Jesus passou. Porque é bom recordarmos tudo aquilo pela qual Ele passou, para que possamos realmente valorizar a sua obra em nosso lugar. Então nós vamos estar a ler a palavra de Deus e também intercalando com alguns hinos. E queria-vos desde já convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 53. Vamos primeiramente olhar para a profecia, para esta profecia de Isaías, transmitida 700 anos antes do seu cumprimento. Isaías, capítulo 53. E lemos assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
Com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui temos esta profecia. E nesta profecia eu queria destacar 2 versículos. O versículo 4 e o versículo 5. O versículo 4 fala-nos do servo sofredor, que levaria sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. As consequências do pecado estavam sobre ele. E alguém olhar para ele, alguém olhar para o seu sofrimento, só poderia dizer: ele foi afligido pelo Senhor. Ele foi aflito pelo Senhor. Mas o versículo 5 diz: não. Ele não foi ferido por causa dos seus pecados. Ele não está aqui a sofrer as consequências do seu pecado. Ele está, sim, a sofrer as consequências do pecado do mundo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi por nós. Foi por nós que ele morreu. E aqui nós vemos esta profecia a ser feita. E vamos começar a olhar para o seu cumprimento. Vamos começar a olhar, então, para o Evangelho de Marcos, para ver como Deus cumpre tudo. E Deus cumpriu esta profecia. E nós, então, vamos começar a acompanhar este relato que Marcos faz, então, das últimas horas de Jesus. E eu queria convidar, então, a Glória para poder fazer o favor de ler Marcos capítulo 14, e peço aos irmãos que abram também e possam acompanhar a partir das vossas Bíblias. Marcos capítulo 14, e vamos começar a partir do versículo 32, que nos fala então do tempo em que Jesus esteve no Getsemane, em oração. Então, Marcos 14, de 32 a 42. Então, e nos leia esse texto. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até à morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então encontramos aqui Jesus neste jardim, no Jardim das Oliveiras, lugar para onde Jesus regularmente se retirava com os seus discípulos. E aqui nós conseguimos ver a diferença entre este jardim, o tempo de Jesus neste jardim e o primeiro jardim. Nós vemos que no primeiro jardim o homem pecou. Neste jardim, nós vemos Jesus assumindo o pecado do homem. No primeiro jardim, o homem foge de Deus. O homem esconde-se de Deus porque tinha pecado. Neste jardim, Jesus vai buscar a comunhão com Deus.
Jesus vai ter comunhão com Deus através da oração. No primeiro jardim, o inimigo venceu. Neste jardim, o inimigo foi derrotado. E olhando nós para esse texto, podemos assinalar 3 aspectos. Primeiramente, reparem um momento de grande sofrimento pela qual Jesus estava a passar. No versículo 34 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Foi grande o seu sofrimento. Este momento foi um momento de grande sofrimento. A ponto de Lucas, o médico Lucas, registrar que o seu suor era como que grandes gotas de sangue, devido ao rompimento dos vasos capilares. Então, ele ao transpirar, estava também a transpirar sangue. Ele estava em grande sofrimento. Mas também aqui, nesse texto, nós vemos como Jesus se preparou para aquele momento. Ele não dependeu das suas forças. Ele buscou o Senhor em oração. Ele preparou-se através da oração. E por 3 vezes o texto diz-nos que ele se retirou e foi orar. E nessa oração, nós vemos como ele se entrega ao Pai. É verdade que ele disse: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, ele acrescenta: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ele, como humano, estava em grande sofrimento, mas ele foi fiel. Ele obedeceu até ao fim. Porque, como ele tinha dito, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E precisava, era necessário ele passar por aqui. O nosso Senhor veio a este mundo para nos libertar. E por isso que nós possamos dizer: glória, glória, demos ao Salvador. E eu quero vos convidar a ficar de pé, para então podermos cantar este primeiro hino, 114. Foi rejeitado, morreu na cruz.
Podem fazer o favor de sentar. E vou pedir agora ao Alexandre que possa continuar a leitura a partir do versículo 43 até o versículo 52, que nos relata então a prisão de Jesus. Logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que eu traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saíste com espadas e varapaus, a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo mancebo o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Realçar aqui alguns aspectos. Primeiramente, Jesus foi preso como sendo um dos maiores criminosos. Reparem, a multidão que o vai prender não é 2 ou 3, é uma grande multidão, uma turba, como dizem algumas versões. Homens capazes, homens especializados para então proceder à prisão. E vão armados com espadas e porretes. Vão armados com bastões e espadas para prenderem Jesus. E Jesus tinha estado com eles. Mas vemos aqui como Jesus é tratado. Como um criminoso perigoso. E por isso era necessário colocar mão nele e o levar preso. Mas também este texto nos indica uma outra coisa. A traição. Jesus foi traído por um dos 12. Traído por Judas com um beijo. O beijo que era um ato de respeito e afeição, que era uma forma de homenagear alguém. Judas vai usar esta forma para trair a Jesus. Não poderia haver forma mais desprezível para, então, trair Jesus. Vai usar aquele beijo de uma forma tão desleal e hipócrita, traindo aquele que o acolheu, aquele que esteve com ele durante 3 anos. Mas também vemos que, mesmo naquele momento de tanto sofrimento, perante aquela situação, Jesus vai fazer o bem. Jesus vai restaurar a orelha daquele homem. Jesus vai tratar daquele homem. Mas vemos também como os discípulos o abandonaram. O versículo 50 diz então: deixando todos, fugiram. Diante deste cenário, todos fugiram. Mas Jesus já tinha dito que iriam fugir. Até mesmo Pedro, que tinha dito que se fosse necessário, morreria por ele. Até este fugiu. Todos o abandonaram. E diante desta situação, também nós devemos nos interrogar: estaremos nós a abandonar aquele que nos deu a salvação? Estaremos nós a voltar atrás? A deixar a graça de Cristo para abraçar um outro evangelho? Que tal não aconteça conosco? Que nós possamos valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Tal como havia sido profetizado, ele foi tratado como um grande criminoso, quando afinal não era. Mas ele estava, desde já, a sofrer na sua vida, na sua pele, aquilo que nos cabia a nós. Mas continuemos o relato do texto bíblico
E agora, depois dele ser preso, então, ele é levado ao Sinédrio. E vou pedir então a Larissa que possa fazer o favor de ler do versículo 53, Marcos 14, 53 a 65. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro os seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentavam-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas não encontravam nenhum, pois muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: Nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas. Em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que esses lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todos os julgaram digno de morte, e então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: Profetize! E os guardas os levaram, dando-lhes tapas. Leitura. Encontramos agora Jesus diante do Sinédrio. E nós vemos como Jesus estava inocente. Por isso, as testemunhas que se apresentaram traziam um testemunho falso. Claramente nós vemos isso no versículo 56, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Não havia falta de testemunhas, havia sim falta de um testemunho que pudesse ser verdadeiro. E não o iriam encontrar de uma forma natural, porque Jesus nada fez de errado. Jesus estava inocente. Mas nós vamos verificar como as palavras de Jesus foram deturpadas. Como apareceram testemunhas que adulteraram e distorceram as declarações de Jesus. Possivelmente fizeram uma mistura entre aquilo que Jesus disse do seu corpo, que em 3 dias, então, iria ser derribado, e ao 3º dia, então, iria ser erguido, com a destruição literal do templo, da qual ele também falou no final do seu ministério. Distorceram. Infelizmente, há muitos que distorcem a palavra de Deus, para então encontrarem razões, para não crerem, para julgarem o próprio Salvador. Mas nós verificamos uma outra coisa. Jesus não foi compreendido pelos líderes religiosos. Aqueles que tinham conhecimento das Escrituras não compreenderam Jesus. Não olharam para Jesus como o cumprimento das profecias. Jesus apresentou-se a ele em vários momentos. E aqui também ele se apresenta. Mas não houve compreensão. Não olharam para Jesus como Cristo, como o Filho de Deus. E por isso, quando Jesus dá essa resposta no versículo 61, eles então, e no 62, eles então vão rasgar as suas vestes e dizer: que mais necessidade temos de testemunhas? Então Jesus foi incompreendido pelos líderes religiosos. E Jesus foi humilhado pelos presentes. Versículo 65 fala-nos do início dessa humilhação. Cuspir no rosto de Jesus. Cuspiram-lhe no rosto. Esse era o modo mais grotesco e odioso de insultar uma pessoa.
e eles cuspiram. Começamos a ver aqui a crueldade humana que se vai desenrolando, porque cospem nele, dão-lhe murros, dão-lhe bufetadas. Começa aqui, ou aqui começamos a ver a crueldade humana a demonstrar-se de uma forma tão clara. Infelizmente, nos dias de hoje, há pessoas que continuam a humilhar Jesus, que continuam a não compreender a sua obra, continuam perdidas nos seus pecados, porque não olham para Jesus como ele realmente deve ser visto. Algumas até são bastante religiosas, mas não estão salvas, porque não têm uma compreensão correta de quem é Jesus. Aqueles líderes religiosos podiam conhecer muito do Velho Testamento, mas não conseguiram associar as profecias do Velho com Jesus Cristo. Que o nosso entendimento seja correto acerca de Jesus, que nós possamos buscar ter comunhão com Ele e que possamos estar dispostos a proclamar a sua salvação. E mesmo que seja necessário padecer por Ele, que nós possamos fazer, porque Ele tanto fez por nós. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Eu quero vos convidar a cantarmos este hino, em número 132, e convido-vos novamente a ficarem de pé para cantarmos este hino. Vergonha
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, nesta noite. Ó Deus, nos lembramos, Senhor, do teu sacrifício, Senhor, naquela cruz, para pagar o preço, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Para que pudéssemos, Senhor, ser reconciliados, Senhor, contigo. Para que pudéssemos, Senhor, ter paz contigo, Senhor. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a tua graça, Senhor, a tua misericórdia tem nos alcançado a cada dia, Senhor. Ó Deus, a tua bênção, Senhor, tem se estendido, Senhor, a nós, Senhor, e também aos nossos familiares, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Te louvamos, Senhor, continua no nosso meio, que teu Espírito, Senhor, venha a cada dia, Senhor, nos conduzir, Senhor, em santidade, Senhor, em justiça, Senhor, em retidão, para que possamos, Senhor, testemunhar de Ti, Senhor, onde quer que estejamos, Senhor. Assim, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem fazer o fosse sentar e vamos continuar a ler o nosso texto. Agora vamos para o capítulo 15 de Marcos e vamos ler então do versículo 1 ao versículo 20. E eu vou pedir então ao irmão Luís Figueiredo que possa fazer a leitura deste texto. E, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes havia feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porém, ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo-lhes, disse-lhes outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Então vemos aqui mais uma parte deste relato. Por um lado, é assinalada a forma injusta como Jesus foi julgado. Nenhum criminoso devia ser julgado de noite. Mas eles não quiseram perder tempo e mesmo sendo contra aquilo que era a norma, eles julgaram Jesus de noite. E de manhã é que o trouxeram a Pilatos para então ter a sentença final. Eles estavam tão interessados em que Jesus morresse que não esperaram pelo outro dia, mas durante a noite eles trataram de tudo para que Jesus então fosse crucificado. Também vemos a forma como os soldados torturaram Jesus. Não satisfeitos com aquilo que já tinham feito antes, tinham-lhe cuspido, tinham dado murros. Agora,
fazem uma coroa de espinhos e colocam na cabeça de Jesus. Eu não sei se consegue imaginar uma coroa feita de espinhos, colocar na cabeça de Jesus e depois ainda por cima, com uma cana, bater naquela coroa para que os espinhos entrassem na cabeça de Jesus. Quanta dor, quanto sofrimento Jesus passou por nós. E vemos aqui a postura de Pilatos, que com medo cede à pressão dos líderes. Ele sabia que por inveja o haviam entregue. A própria esposa disse para não se meter na causa de Jesus, mas ele cedeu à pressão e mandou açoitar e depois entregou-os para ser crucificado. Há pessoas que, à semelhança de Pilatos, também cedem diante da pressão. Quando é necessário afirmarem a sua fé, é nesses momentos que viram costas a Jesus, porque não querem pagar, não querem assumir as consequências da sua fé. Preferem esquecer aquilo que Cristo fez por eles. Preferem dar prioridade a outras coisas, em vez de serem firmes com o Senhor. Mas será possível esquecer que, sendo tu, Senhor, vieste ao mundo para ser o servo sofredor, ele que veio por amor, para nos conceder perdão, para nos conceder a sua graça. E é exatamente este hino que nós vamos cantar agora, o hino 520, que nos coloca então diante desta questão. Será possível esquecer? Que nenhum de nós possa esquecer aquilo que Cristo fez por nós. Quero vos convidar a ficar de pé para então cantarmos este hino. Pode novamente voltarem a sentarem-se e vamos então continuar o texto bíblico, porque não fica por aqui aquilo que Jesus fez por nós. E o texto continua e vamos então agora continuar a leitura a partir do versículo 21 até o versículo 32. E eu convido então a irmã Patrícia para fazer a leitura deste texto. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões,
um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Deixa agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então temos aqui esta leitura. Ele foi crucificado e mesmo na cruz ele foi insultado. Ele foi insultado por aqueles que passavam junto à cruz. Ele foi insultado pelos líderes religiosos. Ele foi insultado até por aqueles que estavam crucificados ao seu lado. Nem aí os insultos acabaram. Estava ali um homem que já tinha sofrido, estava crucificado. No entanto, mesmo assim, continuaram com os insultos. Mas nós vemos que Jesus, mesmo naquele sofrimento, ele fez o bem. Ele orou pelos seus inimigos. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele proporcionou salvação a um dos ladrões que se arrependeu. Ele providenciou cuidado para a sua mãe e para o seu discípulo João. Ele cuidou. Aquele sofrimento podia ter tornado amargo, mas não. Ele continuou a ser o mesmo. Ele continuou a fazer o bem, mesmo diante de tantos insultos que trouxeram à sua vida. E o texto continua a partir do versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Este é o ponto final que nos relata, então, a morte de Jesus. Ele levou sobre si o juízo divino. Houve trevas que expressam o juízo de Deus. Houve também abandono por parte de Deus. Aquilo que estava profetizado em Isaías 53, aqui estava a acontecer. Mas, na sua morte, um caminho se abriu para que nós pudéssemos trilhar esse caminho e pudéssemos chegar a Deus. Um caminho para nós falarmos com Deus diretamente. Não precisamos mais de um sacerdote, porque o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que quer expressar que agora, em nome de Jesus Cristo, nós podemos chegar-nos a Deus. Mas a morte de Jesus revelou a sua identidade. Aquele centurião que já estava acostumado a tantas crucificações, viu que aquele homem era diferente dos demais. A forma como morreu marcou a diferença. Não apenas os sinais que aconteceram, mas a forma. Porque ele vai bradar em alta voz no versículo 37, vai dar sinal, então, de quem realmente era. Ele é o Cristo. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor.
E foi por meio dele, e unicamente por ele, que nós fomos salvos. Nós que estávamos presos, nós que estávamos mortos, mas ele nos libertou. Ele nos deu uma nova vida. E por isso é bom nós afirmarmos essa grande verdade. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Tudo isso aconteceu para que eu e cada um de vós pudesse ser libertado. Para que cada um de vós, nós, pudéssemos então passar por uma grande transformação. Quando estávamos perdidos, quando nos achávamos sem vigor, sem luz, ele veio ao nosso encontro e nos deu uma nova vida. Fez incidir sobre nós a sua luz. E nós hoje já não estamos perdidos, mas pertencemos à sua família e somos conduzidos por ele. Então vamos cantar este hino que expressa a transformação que ocorreu nas nossas vidas. E convido-os a ficar de pé para cantarmos este hino. Que nós possamos estar certos desta libertação que ele trouxe às nossas vidas. Queria convidar o irmão Técio para nos dirigir nesta oração final. Santo bom Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua maravilhosa salvação que nos concedeste e também por podermos ter disponibilidade de estar aqui e lembrar este memorial, este acontecimento que também selou definitivamente a nossa salvação. Por isso nós te exaltamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por aquilo que és e representas na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a poder interiorizar estas verdades e de ver aquilo que tu pagaste para a nossa salvação. Infelizmente, muitas das vezes hesitamos, optamos por mais conforto, optamos por, enfim, ficar indiferente à tua mensagem, ao teu evangelho, à tua igreja,
a tua palavra em última instância, que possa despertar em nós o fervor de poder também carregar a nossa cruz e seguir-te ao teu fim, porque só assim também estaremos a demonstrar que nascemos de novo, que somos salvos, que somos o teu discípulo, que vão seguir e acima de tudo que continuemos tanto nas nossas casas, no nosso círculo de relacionamento, aqui na igreja e em todos os contextos que estamos inseridos, proclamar esta boa nova da salvação, de que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, viveu como nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, aleluia. Podem fazer o que for sentar, nós vamos agora ouvir o pós-lúdio. É uma das músicas, é a última música de uma cantata. Quando levantou da sepultura ao terceiro dia, Jesus comprovou que era quem dizia ser, Deus o Filho de Deus. Trouxe assim o seu reino até nós e mostra de igual forma que dele é o reino. Aceitar a sua obra é ter o perdão dos pecados e passar a fazer parte da sua família, do reino aqui e um dia na eternidade. Será o modo de podermos orar esta oração com toda a propriedade, tendo Deus de facto como nosso Pai. Celebremos o poder e a majestade de Deus que nos criou, que nos conduz e que habita em nossas almas. Sempre, sempre, sempre.
وآو دربنيوا بدجناهن طويخة بطأولن تلمتت قميالا شلاما ولا الله وبدرباتو بشن بسمه إشايا 5:5.
menor